Olá, aqui é a Helga. Vamos com mais uma de Francisco. Vejam essa notícia que saiu no Info Vaticano este 21 de maio, isto é, ontem, 21 de maio de 2020. A Santa Sé compromete-se a doar à Organização Mundial da Saúde. A Santa Sé comprometeu-se a contribuir para o Fundo de Emergência da Organização Mundial da Saúde, que abastece com equipes de proteção aos médicos que lutam contra o bichinho. O observador permanente da Santa Sé ante a ONU e outras organizações internacionais, em Genebra, Ivan Jurkovic, destacou os esforços da Igreja para combater a doença. Ao dirigir-se à Assembleia Mundial da Saúde, celebrada nos dias 18 e 19 de maio, o prelado indicou que a Santa Sé comprometeu-se a contribuir para o Fundo de Emergência da OMS para o abastecimento de equipes de proteção pessoal aos trabalhadores médicos de primeira linha e já realizou várias doações às regiões que necessitam ajuda urgente. A notícia chama a atenção, antes de continuá-la, porque não termina aqui, chama a atenção pelo fato de que a Organização Mundial da Saúde está no olho do furacão há vários meses por causa dessa crise pandêmica que estamos vivendo. Não é segredo para ninguém que a OMS hoje é dirigida pelo Partido Comunista da China. Como se isso fosse pouco, é claro que Francisco sabe disso, mas Francisco fez um acordo com o Partido Comunista Chinês contra os verdadeiros católicos da China, não é? Disso também não se faz segredo. Bom, não estou sendo realmente exata aqui, porque o acordo foi secreto. Do que não se faz segredo é do fato de que sim, houve o acordo. Eu mesma, neste canal, já trouxe várias vezes vídeos do Cardeal Zen denunciando esse acordo. Mas, como eu dizia, o que chama a atenção, mais além do fato de que é sabido de todos que a OMS é hoje comunista, é o fato de que a Organização Mundial da Saúde disse recentemente que o ABORTO, não posso dizer a palavra, por motivos óbvios, o ABORTO, isto é, aquela coisa de não permitir ao bebezinho ver a luz do sol, o ABORTO, segundo a Organização Mundial da Saúde, é essencial durante a pandemia do bichinho. Uma notícia do LifeSite News do dia 1º de abril de 2020, há, portanto, 3 semanas, dizia que às mulheres deveria ser permitido o ABORTO em casa e que os ABORTOs deveriam continuar mesmo que haja medicamento disponível, antibióticos, para as mães que porventura adoecessem do bichinho. Vejam isto. E, entretanto, temos aí a Igreja Católica apoiando a Organização Mundial da Saúde com suprimentos para o fundo de emergência, sem que se escute um pio sequer desse Papa e de seus colaboradores fazendo qualquer manifestação contra esse tipo de política da OMS a favor do ABORTO. Não, sobre isso, nada. Ajudam com suprimentos uma organização internacional que está trabalhando há muito tempo pela despopulação mundial através do ABORTO. É incrível, mas continuemos a notícia do Info Vaticano. Jurkovic, que é esse observador permanente da Santa Sé ante a ONU, reiterou a chamada do Papa Francisco para que as possíveis vacinas estejam disponíveis para todas as pessoas infectadas com o bichinho, independentemente de sua situação geográfica. Então aqui já estamos vendo também outra coisa com a qual Francisco está de acordo, com que as pessoas devem ser vacinadas. Bom, eu já trouxe aqui a notícia de que Francisco recebeu a mulher do maior promotor de vacinas do mundo, Bill Gates, recebeu a portas fechadas Melinda Gates no Vaticano. Sobre o que conversaram? Não se sabe. Não transcendeu o conteúdo da entrevista. Enquanto uma boa parte dos católicos e de meios de comunicação católicos como o LifeSite News ou o Church Militante, para citar só 2, estão aí colocando o grito no mundo contra essa obrigatoriedade da vacina, vem esse Papa Francisco pedir que as
possíveis vacinas estejam disponíveis para todas as pessoas infectadas. Não é um pedido, é quase uma colaboração com essa tentativa de imposição das vacinas, uma vez que até agora não se ouviu falar que ele tivesse feito qualquer menção à possibilidade de escolher-se se quer ou não tomar a vacina. Também o LifeSite News, nos últimos dias, trouxe a notícia de que Trump veio a público informar que a vacina não seria obrigatória. Sempre haverá a possibilidade de escolher-se se toma-se ou não a vacina, segundo Trump. O LifeSite News trouxe a notícia no dia 19 de maio, sob o título Trump diz que a vacina do bichinho será voluntária. Não todo mundo vai querer tomá-la. Mas Francisco, eu pelo menos, que estou sempre lendo as notícias da Igreja Católica, não vi nenhuma manifestação nesse sentido. Ao contrário, estamos vendo aqui como ele está chamando para que as possíveis vacinas estejam disponíveis para todas as pessoas infectadas. Todas, aqui está a palavra, todas as pessoas infectadas, independentemente de sua situação geográfica. E continua o Info Vaticano. Este observador permanente da Santa Sé ante a ONU, Jurkovic, também sublinhou o apoio da Santa Sé ao Alto el Fuego, não sei como se diz em português, Alto el Fuego global proposto pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Isso é parar com as guerras, não é? Esse Papa mudou praticamente, podemos dizer assim, a doutrina da Igreja Católica recentemente, ao mudar o parágrafo do Catecismo sobre a pena de morte. Essa é uma notícia que saiu no Vatican News no dia 2 de agosto de 2018, sob o seguinte título: o Papa Francisco muda o parágrafo do Catecismo sobre a pena de morte. A pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, afirma o novo texto sobre a pena de morte do Catecismo da Igreja Católica, mudado por Francisco, digo eu. Aqui está clara a notícia. Vatican News. Não é notícia não verdadeira, é uma notícia verdadeira, porque veiculada pelo próprio meio de comunicação oficial do Vaticano. Vejam bem, ontem mesmo eu trazia um vídeo falando que Francisco está mudando tudo. Mudou o Código de Direito Canônico recentemente, eu trouxe o vídeo. Mudou o catecismo, nesse exemplo aqui, e outros exemplos que eu dei ontem, naquele meu vídeo sobre o aplauso dos maçons ao documento de Abu Dhabi, firmado por Francisco com aquele imã de Al-Azhar. Alguns estarão se perguntando por que eu vim aqui com esse assunto de pena de morte, por que meti esse tema neste contexto. É que quando eu li aqui no Info Vaticano que Jurkovic sublinhou o apoio da Santa Sé ao Alto el Fuego global, proposto pelo secretário-geral das Nações Unidas, quer dizer, terminar as guerras, lembrei-me de que, em tempos de guerra, está permitida a pena de morte. Em muitos países, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 permite a pena de morte em período de guerra. E também lembrei desta mudança do catecismo, promovida por Francisco, rechaçando a pena de morte. Já que estávamos falando em guerra, a ONU e o Vaticano pedindo o Alto el Fuego, o fim das guerras, aí foi que veio-me à mente comentar essa mudança do catecismo por parte de Francisco. Mas vamos voltar outra vez à notícia do Info Vaticano. Referindo-se à mensagem pascual Urbi et Orbi do Papa, o prelado Jurkovic indicou que em todo o mundo uns 5.000 hospitais de inspiração católica e mais de 16.000 dispensários coordenados pela Igreja complementam e reforçam os esforços dos governos para dar atenção médica. Jurkovic assinalou que esses esforços de apoio asseguram que as pessoas mais pobres e marginalizadas não careçam das necessidades básicas como remédios e especialmente a possibilidade de uma atenção médica adequada. Isso tudo é muito bonito. Claro que estamos de acordo com isso. É claro. O que chama a atenção é o silêncio total de Francisco com relação a essas chamadas da OMS ao ABORTO.
Outra coisa que chama a atenção é que ele diz aqui que devemos parar com as guerras, né? Alto el fuego global, proposto pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, muito amigo dele, Francisco, e que também pediu que parassem as guerras. Entretanto, os mais bem informados sabem que as guerras são provocadas há vários séculos por esse mesmo grupinho aí que aplaude o papado de Francisco. O Estado Profundo foi quem veio produzindo essas guerras nos últimos séculos. E agora tentaram, durante o governo de Trump, levar Trump a uma guerra contra a Coreia do Norte, não conseguiram. Uma guerra contra o Irã, não conseguiram. E é disso que eles gostam, de guerra, porque é nas guerras que eles prosperam. Já no final do seu mandato como presidente dos Estados Unidos, Eisenhower fez um discurso muito chamativo, que ficou famoso, histórico discurso, falando sobre o perigo do complexo industrial militar americano, que era nada mais, nada menos do que esse Estado Profundo, sempre dirigido a produzir guerras. Estado Profundo, repito, que está aí com Francisco, aplaudindo Francisco, colocando todos os seus meios de comunicação a seu serviço, porque de outra forma não se entende como é que esse que hoje ocupa a cátedra de Pedro seja tão festejado pela maioria dos católicos dormentes. Porque existe uma máquina de propaganda impressionante por trás. E os donos desses grandes meios de comunicação, isso é, os donos dessa grande máquina de propaganda, sabemos todos também que é o Estado Profundo. Mas vamos terminar essa notícia. A participação da igreja nesse esforço comum reforçou-se recentemente com a criação da Comissão COVID-19. Não posso dizer a palavra, então prefiro soletrar. A participação da igreja nesse esforço comum reforçou-se recentemente com a criação da Comissão COVID-19 do Vaticano pelo Papa Francisco. Já lançou vários projetos para dar ajuda às populações mais afetadas pela pandemia, agregou Djurkovic. Djurkovic também elogiou os funcionários da OMS. Elogiou os funcionários da OMS, a grande promotora do ABORTO, como eu digo. Por que o fez? Porque os funcionários da OMS mantêm comunicação com os líderes religiosos no esforço comum de garantir que se celebrem reuniões religiosas com todas as medidas sanitárias necessárias. Não é segredo tampouco que a igreja rendeu-se ao poder civil e ao poder civil supranacional com sua sede na ONU, da qual a OMS é apenas um, digamos assim, Ministério da Saúde do governo mundial. O presidente chinês, termina o artigo, Xi Jinping, dirigiu-se à Assembleia no dia 18 de maio, Assembleia das Nações Unidas, no dia 18 de maio, e disse que apoiava uma revisão objetiva e imparcial da pandemia que detectou-se pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, capital da província de Hubei, na China. Também anunciou que a China doaria 2 bilhões de dólares para combater o vírus. Todo o tempo nós atuamos com abertura, transparência e responsabilidade, disse Xi Jinping. E assim termina o artigo e eu complemento. Com certeza, Francisco acredita. Até meu próximo vídeo.